durante essa estação do ano, né, o frio é maior, o nosso corpo também demanda de mais energia para manter a nossa temperatura corporal. Os brasileiros estão consumindo cerca de 1/3 somente da recomendação necessária de frutas, legumes e verduras. É importante, né, que você olhe para os rótulos. Quanto menos produtos a gente tiver ali, e produtos conhecidos, é o chamado rótulo que a gente fala, é o clean label, né? Quanto mais limpo for, com produtos que você conhece, melhor. Os adoçantes, tem uma questão aí realmente importante, eu não gosto, não recomendo adoçantes artificiais. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vim aqui hoje conversar sobre nutrição com uma nutricionista, com a Kátia Fávero. Eu vou conversar sobre alimentação. Alimentação, passar um creminho na minha mão, que tá áspera. Inverno, a mão da gente fica áspera, a pele fica áspera e a gente come mais. Por isso que eu chamei a Kátia Fávero para conversar com a gente sobre isso. Férias, inverno, comida. A Kátia é educadora, é nutricionista, tem pós-graduação na Academia Brasileira de Medicina Funcional, Integrativa Funcional, especialidade em nutrigenética, atua na área clínica e vai conversar com a gente sobre isso. A comida, as férias e o inverno. Oi, Leda. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo. Eu tô rindo aqui. De quê? Porque a gente come mais no inverno. E é verdade, É né? verdade, a gente tem mais fome, a gente fica mais, sei lá, fica mais em casa também, fica vendo um filminho, aí já come, não sei o quê. Né? Se você sai também de casa para ir a algum lugar, os potes de pipoca são desse tamanho. Né? É uma coisa louca. Não, e durante essa estação do ano, né, o frio é maior, o nosso corpo também demanda de mais energia para manter a nossa temperatura corporal. Então, a gente tem mais fome, a gente gasta mais energia, a gente, né, fica querendo comer mais, tem um fundamento. As comidas também são mais gostosas no inverno, eu acho. As comidas do inverno são mais gostosas que as do verão. Eu sei que você, como nutricionista, vai dizer, não, salada é uma coisa ótima e tal. É ótimo, mas se o molho for bom, e o molho em geral engorda. Concordo com você. Esse é o problema. Fazer brócolis cozido no vapor, ninguém vai achar gostoso, né? Poucas pessoas vão gostar. Mas aí a pessoa já bota um creminho, já dá uma gratinada, já faz não sei o que lá, já engorda. Refoga na manteiga, né? Aí fica perfeito. Fica ótimo, mas engorda o brócolis. Isso me lembra uma funcionária que eu tinha que fazia o melhor purê de batata do planeta, assim. E um dia eu perguntei, falei, como é que você faz um purê tão bom? Ela falou, não tem mistério não, eu coloco manteiga, coloco requeijão, coloco queijo parmesão. O purê era uma bomba atômica calórica. Gosto de tudo menos de batata. Era maravilhoso, mas era uma bomba atômica de calorias. Ô, Kátia, como é que a gente vai fazer? A gente vai querer comer mais, a gente tende a carboidrato no inverno também, porque o fondue tem pão, o fondue de carne vai ter um monte de molho saboroso. Eu não sei como é que vai ser, não. Como é que você me diz disso? Isso é complicado mesmo. É uma época do ano em que a gente vê, né, assim, até na clínica, né, muitas pessoas correndo atrás do prejuízo logo depois que passa o inverno, justamente porque acabam comendo bastante. Ainda tem as férias, né? Então as pessoas exageram um pouquinho mais. E o que a gente vê, né, Leda? Eu estava vendo aqui uns dados para passar aqui para vocês. Os brasileiros estão consumindo cerca de 1/3 somente da recomendação necessária de frutas, legumes e verduras. E quando a gente fala em comida de verdade, os brasileiros estão consumindo cerca de 100 gramas
de comida de verdade por dia. O consumo de... Muito pouco, né? O consumo de proteínas de origem animal também vem caindo, né, nos últimos anos. Então, o que a gente vê aí, né? É que a indústria alimentícia, ela trouxe para a gente muita conveniência, facilidade, prazer, né, com as comidas que eles nos ofertam. E então, assim, mudou muito a forma, né, como a gente come, como a gente se alimenta. Hoje em dia, né, só abrir uma embalagenzinha ali que você tem, né, um produto alimentício pronto, praticamente, com aquele cheiro maravilhoso de queijo ou de baunilha, né? Fácil, você só coloca no micro-ondas. E então a comida acabou virando aí para a indústria alimentícia, né, uma mercadoria de lucro. E para a gente está virando um problema. E como ela foi feita justamente, né, para assim, aguçar os sentidos, né, Leda? A gente sai o tempo todo à procura de alimentos que nos causem essa euforia. Esse prazer mesmo, né? Exatamente. Então, assim, é muito uma questão, a gente precisa se conscientizar. Cada dia mais a gente precisa se informar, né? Porque quem ficar à mercê, né, do que a gente... esperando, né, a informação chegar, vai ficar difícil. Então, a gente precisa buscar e se conscientizar. A gente tem visto um consumo muito grande, né, de comida pronta, de produtos muito ricos em calorias, mas muito pobres em nutrientes, né? Então você fala em aumentar o consumo da proteína, né? Muito. Então, É muito importante isso, né? a questão da proteína é fundamental, desde a criancinha ao idoso, né? E é uma coisa tão simples. Se a gente falasse para os nossos avós há um tempo atrás, hoje em dia, né, falar que a gente precisa comer mais carne, mais proteínas de origem animal é quase uma afronta, né? A gente tem visto aí um apelo muito grande desse mercado aí, do vegetarianismo, do veganismo. Então tem sido um grande problema, porque é muito difícil as pessoas diminuírem o consumo de carne e passarem a comer mais vegetais, né? As pessoas vão para o alimento pronto, para o que está embalado, para o que é mais palatável. Foi bem curioso, essa semana aconteceu um fato aqui em casa. A minha funcionária, que trabalha comigo já há 15 anos, falou: Dona Cátia, minha irmã foi internada, está no hospital, com 8 meses de gravidez, diabetes gestacional, a bebê dela, ela está com 300 e tantos de glicose sanguínea e internada no hospital. Os médicos e os enfermeiros e os nutricionistas, enfim, a equipe, só traz para ela mingau, arroz, pãozinho, suco de caixinha, né, aveia. E ela falou assim, e o açúcar dela não baixa, tá 300 e tanto. Eu falei assim, né, vamos cuidar disso. Não vai baixar. Com essa ela... alimentação não vai baixar. Exato. E como ela trabalha comigo há 15 anos e ela vê como que é a nossa alimentação aqui, eu estou sempre explicando, ela me ouve no Instagram, então ela já sabia e já foi orientando a irmã. Aí eu também pedi para falar com o marido, falei, ó, leva comida escondida para o hospital. Aí ele levou carne assada, levou tomate, levou iogurte integral. E assim, em 2 dias, ela já diminuiu para 140 a glicose sanguínea, hoje já estava bem melhor, ela recebeu alta. Mas assim, entenda, se a gente não diminuir esse consumo exacerbado de carboidratos, né, a gente vai realmente ter grandes prejuízos na nossa alimentação. Crianças, antigamente,
até poucos anos atrás, a gente não via diabetes tipo 2 nem esteatose hepática em crianças e em adolescentes. Agora tem sido comum. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Esteatose hepática em crianças e em adolescentes. Agora tem sido comum. Eu atendo alguns jovens, filhos de pacientes, que aparecem para mim com anemia e diabetes tipo 2. Como assim? Né? Então, anemia pela falta, né, dos nutrientes, de ferro e de vários outros, né, várias outras carências, e diabetes porque o consumo de açúcar, de pão, de macarrão, de biscoitinho é muito elevado. Então, tudo isso vem prejudicando o desenvolvimento das crianças. Então, aumentou absurdamente, né? Crianças com déficit de atenção, com depressão, com ansiedade, sobrepeso. Então, Mas assim, eu acho que a gente podia dar umas dicas, porque, por exemplo, vamos. as nutricionistas defendem agora, atualmente, a pipoca, né? Dizendo que a pipoca... Porque nas férias a criança fica meio disponível, assim, né? Exato. Quer fazer um brigadeiro, só pensa nisso, né? A criança só pensa em brincar e comer uma coisa gostosa, bolo e tal. E aí, o que você sugere? Você sugere que se faça... Porque também os adoçantes foram condenados pela OMS, são cancerígenos, são problemáticos. Então, no fundo, como é que vai fazer? Mas aí nós temos algumas questões, né? A OMS também, lá, acho que foi em 2018, estava enaltecendo a carne do futuro, né? Só que nós sabemos que tem alguns patrocínios ali por trás, né? Então, e nós não temos realmente evidência científica mostrando que que o consumo de proteína de origem animal é um problema, tá? Isso deve ficar bem claro. As pessoas vêm sempre falar sobre a carne vermelha cancerígena, a carne vermelha inflamatória, tá? Não é assim. No caso, então, estamos com crianças em casa, de férias, né? O que a gente vai fazer? Assim, Leda, uma coisa muito corriqueira que eu vejo sempre é que, assim, as pessoas não se planejam. Todo mundo planeja, fica sempre procurando escolher o melhor colégio para os seus filhos, né? Vai colocar na escola de balé, tem que ser a melhor escola de balé. A gente se preocupa com as companhias dos nossos filhos. Será que eles estão andando com pessoas legais, né? Então, a gente sempre tem uma preocupação em relação a isso. A gente sempre tem uma preocupação, né, em pagar os nossos boletos, em pagar o nosso plano de saúde. Mas ninguém se preocupa tanto assim com a alimentação. Não se planejam, não se organizam. As pessoas vão comendo, sabe? Chega na hora, deu fome, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ai, vou pedir aqui no aplicativo, né? Aí, no desespero da fome, você come qualquer coisa. Aí vai qualquer coisa, né? Quando você vê lá o que te apetece, é o que vai primeiro no pedido. Então, eu acho que a grande chave, né, da questão é você conseguir se conscientizar e se programar, né? Se você não tem uma pessoa que te ajuda em casa, fica um pouco mais difícil. Se você não cozinha, pior ainda, né? Então, assim, aí vai precisar contar realmente com algum lugar para pedir a comida. Mas quando a gente tem os filhos em casa durante as férias, o que a gente precisa fazer?
você viu aí as informações, né? Os dados do IBGE dizendo que a gente tem consumido, né, muito pouca comida de verdade todo dia. Então, assim, não é porque chegou nas férias que aí você vai deixar à vontade, entendeu? Eu acho que isso a gente precisa também, né, ser um pouco mais categórico, Mas o assim. que você sugere como organização? Então, assim, sempre ter em casa, pronto, alguma proteína, né? Alguma fonte de proteína. Então, eu sempre deixo aqui em casa várias marmitas. Eu faço um pote grande de frango desfiadinho. Com esse frango desfiadinho, a gente pode fazer uma panqueca, eu posso fazer um salgadinho, uma coxinha com batata doce, colocar na air fryer, por exemplo, né? Uma carne moída. Também ela é muito versátil para É preparar pratos verdade. rápidos, né? Criança gosta também de... a gente precisa, às vezes, ter um trabalhinho para, assim, inventar, né, algumas situações para que a criança se sinta assim, motivada a experimentar. Então, assim, quando as minhas filhas eram pequenas, por exemplo, eu sempre fazia almôndegas para o almoço. Às vezes até colocava na massa, mas eu fazia almôndegas bem pequenininhas, sabe? Então, não era aquelas almôndegas grandes, era bonitinha, ficava bonitinha no prato. Então, eu ia fazer um arroz, eu queria que elas se acostumassem a ver cores no prato. Então, eu fazia o arroz com beterraba, então era o arroz da Barbie, sabe? Então, sempre procurei inventar. Então, o couve-flor era o buquezinho da noiva. Então, sempre tinha uma história, né, por trás daquilo. Fazia pratos de frutas. Então, quando as amiguinhas vinham, eu não servia bobagem assim. Eu pedia para elas ficarem num cômodo da casa, eu morava em apartamento, né? Eu falava, ó, vocês fiquem lá na sala, que eu vou fazer uma surpresa. Vocês não podem vir aqui na cozinha. Aí eu desenhava com frutas um prato. Então eu fazia, sei lá, um barquinho, eu fazia às vezes uma menininha. Teve uma época que foi jogo da Copa do Brasil, a gente perdeu, foi o final da Copa. E aí os jogadores tristes, eu fui lá e desenhei num prato a cara de um jogador bravo, triste, assim, sabe? Então, eu fazia assim, com as sobrancelhas eu colocava uma tangerina, né? Com o cabelinho, várias uvas. Então, assim, eu ia fazendo isso e depois eu levava para elas adivinharem o que tinha ali, né, e tal. E era uma farra, elas ficavam naquela expectativa. Então, criança, né, você precisa ter esse cuidado. Às vezes, os pais vão lá e montam um prato da criança de 3, 4 anos de idade com um bifão desse tamanho. E deixa para a criança se virar, né? Não, vai lá, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas corta em pedacinhos, corta em tirinhas, né? Outra coisa que eu sempre vejo é que no prato das crianças, às vezes a gente coloca muito carboidrato. Elas têm um estômago pequenininho. E aí, se você coloca muito arroz, feijão, e às vezes ainda vem um purê de batata, ela não vai ter apetite para comer os vegetais e a carne, né? Então, acho que tudo isso é um cuidado que a gente precisa ter. Começar o dia com uma boa proteína, eu acho que é muito legal. E você ajuda, né? Você faz com que no resto do dia essa criança, né, tenha menos ímpeto, menos fome pelo carboidrato e ela ainda se alimenta. Porque imagina você de manhã, se você conseguir substituir aquele pão, né, que basicamente não tem nada ali de nutriente, e coloca uns 2 ovinhos para a criança comer. Tem criança que gosta de comer comida pela manhã. O filho da Janaína mesmo, Pedro, come arroz com carne, arroz com sardinha. Pede para comer isso no café da manhã, né? Você sabe que Então, outro dia vi na internet uma experiência e eu fiz com a minha neta. Ela que me cobrou muito, ela até no primeiro dia ela comeu. No segundo e no terceiro dia, ela queria só fazer a coisa, entendeu? Ela não estava mais querendo comer o ovo, mas ela adorou a produção.
Você pega um copo assim, bota um... Eu não tenho, eu só tenho caneca aqui. Um copo que nem você tá aí, com um Sim. copo de água. A metade Ah, desse copo, mais ou menos, de água. Um pouco menos disso. Uma colher de sopa de vinagre. E coloca, quebra o ovo ali dentro. Mistura o vinagre na água, ah, bota um pouquinho de sal em cima do ovo, e quebra o ovo ali. ah. E coloca no micro-ondas. 90 segundos. Não, ou 2 minutos. Agora eu esqueci. Eu sei que, não sei se 2 minutos ou acho que 2 minutos. É impressionante. Ele fica pochê. Ai, Depois você tira, que legal, joga vou aquela água fazer. fora, não fica com gosto de vinagre. Fica pochê e a criança gosta de fazer. A minha neta gosta de Então, fazer as coisas. eu acho que Ela essa gosta de fazer questão também, né? cookie. Outro dia eu estava viajando e ela fez bolo com o Duda, meu filho, e ela falou, tem que bater as claras em neve. A minha avó faz claras em neve. Aí ele falou, eu não sei fazer isso, claras em neve. Ela falou, eu sei. Pode me dar aquela batedeira ali que eu sei. E ela sabe mesmo, porque ela me vê fazer, então é só colocar o ovo ali e ligar. Ela fez as claras em neve. Eles gostam dessa ação, Então, né? De isso é importante fazer também. coisas. Não é só fazer Chamá-los. brigadeiro, porque é muito Exato. fácil, né? Brigadeiro todo mundo quer fazer. Exato. Isso é muito Mas legal. pipoca, eu acho que também é uma coisa muito legal para as férias. Eu acho pipoca muito. Não é saudável, pipoca? Então, pipoca é carboidrato também, É, né? mas eu Assim, faço sem mas dá para gordura naquela encaixar. maquininha que eu tenho uma maquininha assim Sim, que eu boto só o milho e sai a pipoca. Aí você joga sal ali e pronto. isso. Depois você pode colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, não tem problema, né, Lida? Eu acho que o negócio é assim, é a gente tentar controlar esse consumo, né, exacerbado durante o dia. Então, nas férias, se você tiver chocolate, docinho, balinha E à aí. disposição, né, é para lá que a criança vai mesmo. Eu acho que trazer, né, as crianças para a cozinha, né, para manipular os alimentos, isso é importante. Tem um documentário muito legal que chama Muito Além do Peso, não sei se você já viu. Não vi. As crianças, você dá um pimentão na mão dela, ela diz que é um mamão, por exemplo. Elas não sabem, né, o nome, né, daqueles alimentos. Então, acho que isso é muito importante. Desde pequenos, a gente Ah, incentivar. vou fazer essa experiência. Primeira vez que eu estiver com a minha neta, vou fazer isso. Vai ser divertido, né? Pegar Faz pimentão isso. amarelo, pimentão vermelho, pimentão verde, mostrar para elas essas coisas. Aí, uma boa Ela vai brincadeira para a gente fazer gostar, né? durante as férias com as crianças também, né? Porque E os aí, essa questão. legumes e as verduras são coloridas. As verduras não são tanto, são muito verdes, mas os legumes são muito coloridos, né? Então, bem bonitos, né? Dá para a gente fazer São uma brincadeira cenoura, aquela legal. coisa. A couve-flor, o brócolis, né? O pimentão, que tem várias cores, cenoura. E as frutas também, né? Eu acho que é As muito frutas são bacana uma festa, né? apresentar isso para eles. Então, assim, durante as férias, a gente ainda assim precisa, né, ter momentos onde a gente vai escapar um pouquinho, mas no montante do dia é importante que você faça um bom consumo, né, de nutrientes e de proteínas de origem animal. Porque quando a gente come as proteínas, o que acontece? A gente tem ali muita densidade nutricional. Então, são vários nutrientes em um pequeno pedaço assim, de alimento. Então, se você está com seu filho em casa e você tem que priorizar alguma coisa, né, prioriza esse consumo primeiro e depois, se ele quiser comer, né, um chocolatinho, se ele quiser comer um docinho com os amigos ali, se você quiser preparar um bolo, né, Leda, aí eu acho que vai tudo, vai numa boa. Depois da proteína. Sempre. É o que eu falo sempre, assim, E que para mais? Eu os gostei meus desse pacientes. macete do frango desfiado, guardado Então, eu na sempre geladeira, porque aí ele pode virar várias coisas. A carne vira, moída eu uso muito, porque eu é faço muito bem e é legal. fácil de fazer. O que mais você fala que é fácil de fazer que a Então, gente pode deixar na geladeira? que pode deixar na Para geladeira, transformar que eu em comida, gosto. assim. Então, eu faço muito agora no inverno, eu faço bastante sopa. Então, agora, por exemplo, tá todo mundo de férias, inclusive minha funcionária. Antes dela sair, a gente fez um monte de comidinhas aqui em casa. Aí eu preparei algumas marmitinhas de sopa creme
de couve-flor com chuchu. Então, eu não faço aquelas sopas com mandioca, com E deu algum batata. gosto essa sopa de couve-flor com chuchu? Tinha sabor de quê? Tinha Então, gosto de quê isso? aí você tem que temperar Pegou bem. pesado, hein? Couve-flor com chuchu é Não, fogo. deixa eu explicar, Leda. Aí, a gente tem que temperar bem, né? Você tem que colocar cebola, alho, azeite, um alho poró. Aí eu bato no Ah, tá. liquidificador, fica congeladinho, eu ponho ervas. Aí, depois a gente tem que adicionar uma proteína. Porque, olha, outra coisa que é muito comum, as pessoas consomem sopa. E a sopa sempre vem, né, com bastante legumes, bastante caldo, e as pessoas não se preocupam com a quantidade de proteína que vai ter ali. Às vezes vem uma migalhinha, né, na canja de galinha, uns pedacinhos de frango bem michuruquinhas. Então, eu sempre faço a base e depois eu adiciono a proteína. E aí, a proteína também geralmente está pronta aqui em casa. Aí eu coloco ou a carne moída ou franguinho desfiado. Se não tem nenhum outro, eu ponho uns 2, 3 ovos mexidos e tomo aquela sopinha, entendeu? Então Você não acaba faz, então, de mandioquinha, de coisa assim, não, né? muito difícil. Tubérculos, não, né? Muito difícil. Não que os tubérculos sejam ruins, tá? Eu gosto, né, das raízes. Eu gosto até mais, assim, do que colocar no prato, por exemplo, de uma criança, o arroz. Eu prefiro, inclusive, colocar uma mandioquinha, um purê de aipim, um purê de mandioca, ou uma batata. Eu acho muito mais interessante. E a quantidade de nutrientes e fibras muito maior, O né? arroz não serve para nada mesmo, né? Não, é Mas é gostoso. tão base da alimentação da gente, né? É, exato. E o tal do É arroz feijão, o é que uma que você me diz cultura. dele? Então, é isso. Crianças, né? Isso é comida de verdade, né? Eu acho que não precisa restringir crianças, né, de comer isso. Mas para nós, adultos, a gente que já está, né, numa fase em que já tem algumas coisinhas aí atrapalhando, a gente tem visto, né, doenças crônicas, não transmissíveis, assolando a nossa população, obesidade, sobrepeso, aí realmente eu acho que precisa restringir, né? Esses dias, Não, batatas, então, mandioca, batata baroa, essas coisas. Ou mandioquinha, como se diz. pelo menos por um tempo, né? Até a gente tratar essa pessoa e depois a gente pode colocar como algumas opções, como algumas exceções. Tipo, meu pai, por exemplo, é diabético, tenho vários pacientes nessa mesma condição. A gente tratou, tem pacientes que entraram em remissão. Hoje em dia, não, eu tinha pacientes que usavam insulina, passaram a tomar só os comprimidos. Tem gente que tomava vários comprimidos ao dia, hoje diminuiu a quantidade de medicamentos. Então, com alimentação. Então, de vez em quando, a gente consegue colocar na alimentação ali, 3 vezes por semana, eu deixo o meu pai comer um pouquinho de ou um arrozinho com feijão, aí um dia é uma batata, ou um outro dia, sabe? Eu deixo essa liberdade, assim, para ele matar a vontade que às vezes tem do carboidrato, enfim. Mas ele nem sempre faz. É só quando dá vontade mesmo. Mas não é um problema, entendeu, Leda? Para crianças, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente errou muito a mão mesmo, foi nesse consumo de pão, né, macarrão. Saiu um trabalho, eu acho que foi na Unicamp que eles publicaram, que aquelas bisnaguinhas, os biscoitos também, e aqueles suquinhos, bebidas de soja que a gente encontra no supermercado, tem cerca de 6 a 8 agrotóxicos, inclusive o glifosato, na sua composição. E são substâncias comprovadamente cancerígenas, né? Então, realmente, assim, para quê? Né, você vai colocar a sua saúde em risco e a dos seus filhos. Eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouquinho, sabe? Colocar a alimentação como prioridade. Nutrientes, eles não são só importantes.
Os nutrientes, eles são necessários, essenciais para a vida. Então, assim, se você quer colocar o seu filho na melhor escola, no melhor colégio, né? Você quer que o seu filho tenha os melhores amigos, que depois ele vá, né, para a faculdade, que ele seja uma pessoa de sucesso. Gente, vocês precisam pensar na alimentação também dessas crianças. E o Né? que você me diz do whey protein? Você é a favor de usar? Vamos lá. Porque a gente falou muito da criança, agora está na hora da gente falar um pouquinho, você falou do seu pai, eu me lembrei de mim mesma. Então, assim, tem que falar da terceira idade também. A gente tem uma dificuldade maior com proteína quando a gente vai ficando mais velho. Bastante. Com água e com proteína. Né? Verdade. A pessoa mais velha, ela toma menos água, porque ela tem menos sede, e ela tem mais preguiça de comer proteína. Não sei por quê, mas a proteína não é tão fascinante na terceira idade quanto é na juventude. É não sei por verdade. que não, mas muda o paladar da gente, né? Não é assim, Leda. Muda o paladar por uma questão também de hábitos, né, que a gente teve durante uma vida inteira. Às vezes, tudo que você fez, né, que antecedeu até este momento, pode ter prejudicado o seu trato digestório. Né? Então, as pessoas, assim, comem de maneira muito errada. Às vezes, a gente não percebe que alguns alimentos nos fazem mal. Então, você vai ficando ali com uma certa intolerância, seu sistema imune vai respondendo ali aquelas agressões, a gente não percebe. Então, um desconforto, um dia, uma azia, você acha que tudo bem, né? E vai passando, toma um antiácido. Então, assim, chega numa fase da vida, né, em que parece que, assim, você já não digere bem mais a proteína. Isso pode acontecer justamente pelo que você fez de errado lá atrás, mas a gente também com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente também vai produzindo menos algumas substâncias que são importantes para essa digestão. Mas dá para a gente consertar isso, dá para a gente, né, recuperar. Né? Pois é, mas se a gente já estragou lá atrás, não vai ter conserto, né? Porque não tem como voltar. Então, o negócio é começar resolver agora isso, né? Não, algumas coisas realmente, assim, são irreversíveis. Mas a gente recupera, sim, muito a função desse trato digestório, né, quando você aprende a se alimentar melhor. E aí você falou dessa questão, né, do consumo de proteína. Algumas pessoas têm mais dificuldade, é lógico, né? E às vezes o carboidrato é muito mais fácil, né? A gente coloca na boca, quase que não precisa mastigar, né? Vai lá para o intestino, já é logo absorvido. Então, lógico que é muito mais fácil. E você sabe que tem uma curiosidade, vou te falar, eu conversei com um médico muito renomado aqui e nos Estados Unidos, ele é brasileiro. Ele trabalha com apneia do sono. E ele fez a cirurgia da minha filha, da adenoide, e ele disse uma coisa muito interessante. Leda, ele disse uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente é criança, a gente consome muitos alimentos molinhos, né? Mingauzinho, papinha, a gente quase não mastiga, isso prejudica muito a nossa arcada dentária e essa parte do palato. E quando adultos, a gente tem maior propensão a desenvolver a apneia do sono, porque muda, né, a anatomia, né, da nossa boca. Justamente pela facilidade que é, né, de comer os carboidratos, a gente acaba alimentando muito as crianças assim, e olha só que perigo, né? Só fazendo um parênteses aí. Mas então, agora, depois de adultos, né, essa questão do consumo de carboidratos, além de ser mais fácil e mais, né, fácil ali de entrar na corrente sanguínea, digestão, enfim, a gente acaba priorizando, né? A gente também vai cada vez menos para a cozinha, porque quando a gente tem os filhos, a gente ainda se obriga, né, a ter o almoço, o jantar.
Então, os filhos vão embora, a gente vai ficando sozinho, a gente não come mais direitinho. Priorizar o consumo de proteínas nessa Mas o whey fase protein pode ajudar nisso, né? Porque se é você, muito complicado. por exemplo, Exato. você bota uma colherada de whey protein, aquele negocinho que vem nos potes, sabe? O Aquele iogurte, potinho. Não, se você coloca uma colherada, uma medida de whey sim, protein no iogurte ou na coalhada, tá. você dá um realce nela. Melhora ainda mais. Já vai ter ali um pouco de proteína, você coloca ainda mais. Então, e é isso, né? Algumas pessoas condenam o whey protein. Eu não acho que é um produto ruim, de forma alguma. Me ajuda demais nas condutas que eu tenho com os meus pacientes. Então, ajuda com aquela paciente que fica com vontade de doce, ajuda com aquela criança que às vezes não quer comer direito, ajuda no idoso que precisa bater uma meta de proteína, tá? Que precisa manter massa muscular por algum motivo. Então, assim, a grande questão é saber escolher esse produto. Eu acho que isso é que realmente, isso eu me preocupo. Porque hoje a gente tem um grande médico, né? Esses dias o vídeo dele estava correndo aí pelas mídias, pela rede social, dizendo que ele condenava o whey protein, que era um junk food. Existe mesmo alguns produtos no mercado que tem muita coisa ali que, assim, eu não recomendaria de jeito nenhum, entendeu, Leda? Mas eu Mas, acho que ler rótulo é outra recomendação importante, né? exato, né? Ler rótulo é super importante. E aí, quando você Dentro olhar, dessa coisa que você falou que tem que prestar mais atenção, se organizar com a comida, eu acho que a organização tem que começar nas compras. Porque exato. quando você lê os rótulos, às vezes eu comprei durante um tempão, estou te interrompendo, desculpa, eu comprei uma proteína assim de potinho, sabe, de caixinha, que eu achava que era Hum, ótima. Aí eu descobri que ela tinha milhões de coisas misturadas Aí vem e que não tinha a maltodextrina. quantidade de proteína numa embalagem para outra era totalmente diferente. Uma tem 14, a outra tem 26. Isso acontece com o iogurte, que tem whey protein, isso acontece com essas caixinhas de proteína. Isso acontece com tudo. Você vai olhar um molho de tomate, às vezes o primeiro ingrediente é açúcar. Você fala, como assim? De uma mesma marca, muitas É vezes muito você louco, tem né? as variações, né? E se a gente for parar para pensar, né? Isso acontece desde muito tempo, né? Para deixar o produto mais barato, né? Eles acabam adicionando outras coisas na composição para que aquele alimento fique com um preço mais acessível. É engraçado que eu estava lendo esses dias a história da margarina, e a margarina ela foi criada a pedido de Napoleão III, Leda, não sei se você sabe dessa história, Claro que não. porque ele era louco por manteiga. E naquela época, né, a manteiga estava em escassez. Então, ele pediu, né, lá para alguém desenvolver, elaborar um produto que substituísse a manteiga, que fosse algo mais barato, para que eles fornecessem, né, para as classes menos favorecidas e para os militares lá no século XIX, para que sobrasse mais manteiga para a classe nobre. E aí foi engraçado, eles fizeram realmente um produto mais barato, com sebo, sal, tinha sulfato de sódio, tinha suco gástrico de suíno e um pouco de creme. Isso virou, né, a margarina naquela época. E depois, mais tarde, né, as indústrias elas começaram a patentear alguns processos e tal, e elas desenvolveram uma margarina mesmo, diferente dessa que foi feita lá atrás, com uma receita que inicialmente ia ser de sabão e acabou virando a margarina. Meu Deus. Então, né? E a gente sabe que é muito mais barata. É. Então, quando você for comprar um whey protein, é importante, né, que você olhe para os rótulos. Quanto menos produtos
a gente tiver ali, e produtos conhecidos, é o chamado rótulo que a gente fala, é o clean label, né? Quanto mais limpo for, com produtos que você conhece, melhor. Eu sempre recomendo que as pessoas escolham o tipo de whey protein isolado ou hidrolisado. O concentrado, Leda, ele acaba sendo mais barato, sabe? Mas a gente vai ter uma concentração de proteínas ali que varia de 30% a 80%. O resto pode ser gordura, lactose, caseína, tá? Então, eu não acho interessante, porque você vai estar pagando ali por um produto e trazendo tudo isso. Tem gente que tem a saúde boa quando é jovem, pode até consumir tudo isso, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pagar um pouquinho mais para a gente ter um produto bacana, né? Então, quando você for comprar, que seja isolado, porque ali a proteína ela vai estar isolada de todo esse resto, sabe? E num processo ainda, se ela ainda for hidrolisada, ela vai ser mais quebradinha ainda, mais pura, e a gente vai ter uma absorção bem mais rápida. Então, esses são os produtos legais. O que mais que a gente pode ver? Eu acho que os adoçantes tem uma questão aí realmente importante. Eu não gosto, não recomendo adoçantes artificiais. Quando a gente fala em adoçantes naturais, stevia, o eritritol, o xilitol, talmatina, a gente tem monk fruit lá nos Estados Unidos. Então, assim, são adoçantes naturais, tá? A gente ainda não tem estudos mostrando problemas com esses adoçantes, tá? Os estudos que saíram aí, que foram meio polêmicas, foram estudos, assim, cheios de falhas metodológicas, então não leva-se em conta, tá? E realmente, assim, eu acho que você vai estar substituindo, por exemplo, de repente, um pacote de biscoito recheado, né? Por um consumo de uma proteína, que nem no meu consultório funciona muito. As mulheres que gostam de um docinho, usar o whey protein para fazer, de repente, um bolinho de caneca, para fazer uma panqueca, para fazer um iogurte com whey, mata a vontade de doce. Eu, por exemplo, adoro misturar o whey protein com frutas vermelhas e um iogurte bem grosso, assim, que fica parecendo um sorvete. Às vezes eu derreto uma barrinha, um quadradinho de chocolate 70%, misturo com o iogurte, coloco o whey, fica parecendo uma mousse. Mata a minha vontade de doce, eu não comi besteira, consumi uma boa quantidade de proteínas, entendeu? Eu faço isso com o iogurte que tem um docinho embaixo. Eu descobri que é uma sobremesa ótima. Eu coloco uma colherada de whey protein na coalhada. A coalhada tem isso aqui, assim, de docinho embaixo, entendeu? Mas se você mistura na coalhada com o whey, você fica parecendo mesmo que você está comendo um doce, sabe? E aí quebra esse galho da vontade de comer doce. Uma outra coisa que chama muita atenção é o chamado pão integral. Porque é muito difícil achar um pão integral. Deixa eu falar só uma coisa, Leda. Para quem tem medo dos adoçantes, mesmo os naturais, a gente tem opções de proteínas, de whey protein no mercado, sem nada. Sem sabor, sem corantes, só a proteína mesmo, tá? Só um adendo aí para as pessoas ficarem informadas. É fácil de... E dá para a gente usar em receitas salgadas. Então, você vai dar uma sopinha para o seu filho, né? Ou para aquela pessoa que está acamada, doente, um idoso. Você pode colocar uma porção dessa proteína numa sopa creme, por exemplo, tá? Sim, aí tem a questão do pão integral. Porque são raríssimos os pães integrais. É tudo mentira nos rótulos. Não é? Quando você olha atrás e lê, você vê que não existe. Uma loucura. Os rótulos são ciladas, né? Não existe, gente. Para falar a verdade, consumir pão hoje, só se for um pão feito em casa, com farinhas que não tenham carboidratos de preferência, né? Farinha de trigo, a farinha de trigo refinada, a farinha de trigo integral, né? Ela tem o glúten, que hoje é um grande problema,
né? Esse glúten que a gente tem hoje não é o mesmo que a gente tinha há anos atrás, há centenas de anos atrás. A gente tem visto muitas pessoas com muitos problemas, né, decorrentes Mas a desse. E gente aí, pode fazer pão. Tem muita receita na internet de pão que dá certo você fazer e que não tem farinha de trigo. Você sim, acha que a aveia é uma boa parceira ou não? Você também não gosta de aveia? então, assim, Leda, não gosto. Eu acho que assim, a gente tem outros alimentos com Tipo a maior farinha de amêndoa, por densidade exemplo? nutricional que a gente pode usar, que não vão dar impacto nenhum na sua glicemia, sabe? Farinha de amêndoas, depende para que você for usar. Tem gente que fala, porque a aveia tem beta-glucanas e ajuda a reduzir o colesterol ruim, a gente sabe que não é bem assim, não é o ruim, né? Mas aí, nesse caso, você pode usar o psyllium. O psyllium também é uma fibra, né, que contém beta-glucanas, reduz o colesterol ruim, o LDL, na corrente sanguínea. Mas Você você não vai fazer pão tem. só com pisilho? Não, você tem que botar alguma coisa, farinha de amêndoa, aveia, alguma coisa. Sim, dá para fazer um pão de psyllium com farinha de amêndoas, dá para fazer com farinha de linhaça. Eu vou fazer um Tá. pãozinho aqui amanhã, inclusive, que eu e minha filha a gente está querendo comer um croquezinho assim. Só que aí a gente não come farinha de trigo, eu vou fazer esse pãozinho de psyllium. E super atende. E o que é mais legal, gente, quando você come esse pãozinho feito com psyllium, você fica tão saciada, tão satisfeita por muito tempo, né? Ainda ajuda a ter um trato, um trânsito intestinal melhor, Ah, né? você Então, podia assim, dar essa receita pra gente, hein? amanhã eu vou fazer, eu vou postar aqui. Você manda para É mim bem fácil. quando eu for Mando. colocar essa entrevista no YouTube, que vai ser depois de amanhã ou amanhã, eu coloco na descrição do vídeo a receita. Ótimo, eu te mando. Eu vou fazer amanhã. Manda? Tá. Amanhã, quando É você muito fizer, você me fácil. manda, que aí eu coloco isso. E Uhum, aí eu é vou muito fazer fácil. também, porque eu gosto de fazer pão. Faça assim. Ele é bem mais saudável. E é isso, te sacia bastante, ajuda a reduzir o colesterol ruim, né? Ajuda no trânsito E às intestinal. Então é vezes faz super muita legal. falta um pãozinho, sabia? Eu Às sei, eu vezes gosto da faz textura dele. falta. De É. vez em quando dá uma vontade louca, assim. Então, mas aí isso que é o bacana, né? Desse tipo de alimentação, que eu já estou nesse mundo aí, nesse meio há 8 anos, me alimentando assim, eu, as minhas filhas. É, a gente abre exceções, mas aí você vai abrir exceções quando realmente vale a pena. Então agora eu vou para Paris, né? Eu vou escolher um lugar, tem um lugar que assim você não consegue, a fila de 2 horas para entrar lá no restaurante, um confeiteiro super famoso. Eu vou ficar na fila, eu vou comer ali, né? A farinha de trigo, o doce, mas assim, é algo que realmente tem uma história, vale a pena, ele é super renomado, entendeu? Então eu acho que é isso, escolher os momentos e não, né, deixar a gente, não deixar a nossa população, né, engrossar essa estatística. Imagina, Leda, 100 gramas, né, a média de consumo de comida de verdade, 100 gramas de alimentos saudáveis, né, por dia é muito pouco. E a gente É. sabe, né, em algumas residências, não entra, né? Às vezes, num dia inteiro, a criança não come uma fruta, ou não come, né, um brócolis ou um tomate, né? Então, realmente a gente precisa ter É. essa atenção. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Acho que uma coisa importante que você falou, que a gente pode encerrar dando um destaque nisso, é a pessoa se organizar, é prestar atenção, né?
Não é deixar a coisa aí, a vida te levar, é você levar a sua alimentação. Exato, Você se porque... preocupar com ela, né? Se envolver com esse processo. Exato. E é crucial para que você, né, leve todo o resto da sua vida, né? É crucial para que a gente consiga trabalhar, é crucial para que você consiga criar seus filhos, é crucial para que seus filhos também tenham um bom desenvolvimento. Várias deficiências nutricionais durante a infância vão impactar na aprendizagem, vão impactar no desenvolvimento, né? Tanto desenvolvimento, né, cognitivo, quanto desenvolvimento, né, fisiológico. Físico também. Físico, né, desse organismo. Ó, Então, você está me devendo a receita desse pão, hein? pãozinho, amanhã eu vou fazer, eu te mando. Você Vou gosta mandar de para você. cozinhar? Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, não todo dia, né? Porque realmente eu acho que aí fica chato, mas eu gosto. E o que eu gosto de fazer hoje, porque assim, eu sempre gostei muito de fazer várias receitas, várias comidas, mas hoje eu consigo, assim, pegar um prato, por exemplo, que é mais não tão saudável e transformar num alimento, né, Tipo o quê? mais... Me dá um exemplo. Eu faço risoto. Outro dia eu fiz um risoto de aspargos com queijo brie, só que eu não usei arroz, aí eu faço com couve-flor. O que mais? Para conseguir a Ai, couve-flor, você rala a couve-flor, é isso? isso, eu ralo a couve-flor. Eu faço dobradinha, só que aí eu não coloco o feijão branco, mas eu coloco todas as outras carnes junto. Eu faço um prato bem recheado. Outro dia eu fiz um tiramisu low carb, que ficou um show, ficou um Tem que fazer um livro sucesso. de receita. Então, preciso, Leda, eu preciso parar, sabe, para fazer isso, porque eu Faz gosto isso. Um e fica tiramisu também seria gostoso. maravilhoso, um tiramisu Ficou possível de comer, é muito tão bom, gostoso. ficou muito bom. Então, assim, eu sempre faço comidas, assim, que... Você assim, emagrece as comidas, é é, isso? emagreço as comidas, pô. Tá certo. Então faz Também um livro de saudável. receita, Emagrecendo as Receitas. Já Exato, tem até o também, título, ó. Já vai, já foi. Pronto, você faz lá o prefácio para mim, então. Já Tá, gostei tá do bom. nome. Tá legal. Muito obrigada, Kátia. Um Mas não beijo, esquece Lu. da receita, não, que os Não, telespectadores vão ficar todos esperando você. vou fazer. Se ficar gostoso, eu mando aí na tua casa. Tá bom, mas me dá a receita que eu quero Vou mandar. publicar aqui nessa entrevista, tá Tá bom? bom, Então, um meu amor. beijão. Foi ótima a Muito nossa obrigado. conversa. Um beijo, boa Boa noite para todos vocês. noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.